Olá, eu sou Sara Silva e esse é mais um devocional do Pro 31 Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. É com muita alegria que iniciamos os devocionais em 2024. Você que já nos conhece sabe que estamos há 3 anos compartilhando devocionais em vídeo, mensalmente, e em podcast, semanalmente, com o objetivo de que possamos nos ajudar mutuamente com o nosso compromisso com o Senhor, a fim de crescermos na Sua Palavra e refletirmos as virtudes de Cristo no nosso dia a dia. E hoje eu quero conversar com você brevemente a respeito do mês de março, o mês da mulher, o mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Você, como eu, deve estar ouvindo por aí muita coisa a respeito das mulheres, do papel da mulher. Algumas coisas propõem uma desconstrução das mulheres com relação à maternidade, ao casamento, a como a mulher se enxerga o homem, não é mesmo? Você deve estar ouvindo muita coisa por aí, com certeza. Mas eu gostaria de te alertar a filtrar todas essas coisas mediante a palavra do Senhor. Porque muitos desses conceitos são completamente contrários ao plano de Deus para nós e não agrada ao Senhor. Eu sei, é real, você também sabe que muita coisa acomete as mulheres historicamente. Muita dor, muita violência, muita oposição às mulheres, repressão às mulheres. Então, realmente existe essa situação que as mulheres passam, não é mesmo? E se você conhece alguém que está vivendo algum tipo de risco, algum tipo de abuso, algum tipo de violência, eu aconselho você a orientar essa pessoa que você conhece a buscar ajuda o quanto antes. Uma ajuda espiritual, sim, com certeza. Uma ajuda profissional também, legal se for preciso, para que ela não se submeta a risco algum da sua integridade, tá? Mas quando a gente começa a pensar sobre tudo isso, claro que nosso coração fica triste, fica pesaroso, mas nós precisamos identificar quem é o verdadeiro culpado sobre tudo isso, para que a gente não caia na fraqueza de atribuir a culpa ao homem. Muitas vezes alguns movimentos, eles nos motivam a deixar o homem como o grande verdadeiro vilão da história de tudo isso que acontece com as mulheres. Mas isso não é verdade. Quem é o grande e verdadeiro culpado? É o pecado. Desde que o pecado entrou, tudo se corrompeu, inclusive a nossa relação com o sexo oposto. Não foi assim que Deus planejou, mas o pecado entrou, o pecado corrompeu até mesmo a criação. E diante disso tudo, quando a gente vê todas essas notícias e toda essa realidade, claro que nosso coração fica triste, pesaroso. Claro que muitas vezes a gente fica desanimada, assistindo, ouvindo, tomando ciência de tanta tragédia que acontece no mundo, em especial, particularmente, né? Estamos falando das mulheres. Mas, diante de tudo isso, eu gostaria de deixar aqui com você 2 coisas para que possamos refletir. O que nós podemos fazer com relação a isso? Só existe 2 coisas. A primeira coisa, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que volte, que abrevie esse tempo, que leve a sua igreja com Ele, para que possamos viver o que o Senhor idealizou para nós, uma vida plena, com grande alegria, prazeres e delícias na sua presença, com as nossas vestes lavadas no sangue de Jesus, para que possamos viver a eternidade toda com Ele, sem nenhum sofrimento mais. Vamos orar para que o Senhor volte. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E a segunda coisa que nós podemos fazer e devemos é anunciar o Evangelho de Cristo. Só o Evangelho de Cristo tem o poder de Deus para transformar os corações.
para transformar a mulher, o homem, a criança, o jovem, de qualquer raça, de qualquer idade. Só o poder do Evangelho pode confrontar o pecado que há em cada um de nós e nos convencer através do Espírito Santo que precisamos de nos arrepender e precisamos de Cristo, precisamos da salvação. Quando nós nos empenhamos a anunciar e a viver o Evangelho, é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque nenhum programa social, nenhuma bandeira, nenhuma filosofia, nenhum movimento vai resolver o problema do homem e da mulher. E o problema dessa diferença que existe, que nós colocamos muitas vezes, nem esse peso que existe sobre cada um. Deus tem um plano perfeito e nós podemos viver esse plano e anunciar essa verdade às pessoas. Esse é o remédio, essa é a verdadeira solução. Em 1 João, capítulo 2, versos 28 e 29, eu quero deixar com vocês esses versículos para encerrar. Diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, não há justiça longe do Senhor Jesus. Ele é a justiça. E toda a justiça que venhamos a praticar vem dele. E que possamos estar ansiando pela a vinda dele, para que tudo isso seja permanentemente resolvido. E que nós possamos cumprir a nossa missão e agradar ao coração do nosso Mestre, levando muitas outras pessoas a esse entendimento com a ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada, mas o Espírito Santo pode nos usar para apresentar o Evangelho a tantas outras mulheres, homens, para esse mundo que tanto precisa dele. Muito obrigada, Deus as abençoe, até o nosso próximo devocional.